Você falou, cara, nós estamos vivendo. Eu falei hoje de manhã para o pastor Douglas, falei, cara, o que meus pais pregavam quando eu era criança, eu estou vivendo. Eu estou vivendo. O que os pastores pregavam desde criança, falavam de arrebatamento, falavam do anticristo, nós estamos vivendo. Ou seja, o anticristo está vivo. O cara está na terra já. Ele já está governando. Dentro das grandes empresas, ele já está ganhando poder. Posso entregar uma revelação para vocês do anticristo? Eu fui levado em espírito num prédio muito grande. Muito grande. Eu não sei onde era esse prédio, mas eu tenho a noção que eu acho que era nos Estados Unidos. E dentro daquele prédio, eu vi um homem de terno, sempre o mesmo terno que esse homem, sempre vestindo a mesma roupa. O terno da mesma cor, cinza, um cinza muito bonito, brilhoso, blusa branca, gravatinha preta dele, bonitinho, às vezes vermelha, só muda a gravata. E o terno dele do mesmo jeito, ele anda do mesmo jeito sempre. Eu olhava para ele, ele ficava andando de um lado para o outro no escritório dele e falava assim, já estou com 40% de aceitação mundial. Ele lutava para chegar pelo menos à metade, entendendo? Porque o anticristo, que é o chifrezinho que Daniel disse, que é um chifre que cresce entre os outros, é um pequeno chifre que cresce, ele vai ter que ganhar o poder e influência mundial. Ele não vai chegar do dia para ontem, eu sou anticristo, eu tenho poder, vou governar. Ele vai ter que ter aceitação dos grandes reis. Então ele vai enganar os reis da terra, ele vai enganar os grandes monarcas, ele vai enganar o mundo inteiro. É um cara muito poderoso que vai enganar o mundo inteiro. E ele vai ter que conseguir o quê? Não só a aceitação dos grandes líderes. Ele vai ter que ter a minha e a sua aceitação. A nossa não, né? Do mundo. Ele vai ter que ter a aceitação do mundo. Ele vai ter que ter a votação, ou seja, vai ter uma votação mundial. Sim. Entende? Vai ter que voltar isso mundial, assim, da nova ordem mundial que vai ser levantada, né? Esses 10 reinos, estou falando dos 10 principais reinos, né? Do G10 da União Europeia, juntamente com os Estados Unidos, né? Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que conquistar o espaço. Então, se tem uma coisa que nós temos que estar atento, é isso. Esses grandes sinais. O pessoal tem uma pergunta para falar pra gente? Pode fazer, o Diácono Júnior. Voltando à questão da nova ordem mundial, né, falando dos Estados Unidos, a Bíblia fala que a gente tem que aprender a ver os sinais. Ela não diz quando, mas nós temos que aprender a ler os sinais. E o senhor falou que o Biden assinaria a nova ordem mundial, né? Vai. Então, assim, ou vai acontecer esse ano essa assinatura, sim, ou ele vai ser reeleito nos Estados Unidos. Reeleito. Né? É. Porque a gente acompanha as eleições nos Estados Unidos e sabe que ele perdeu muita força Sim. por essa questão da guerra, os Estados Unidos ter ficado omisso. Então, provavelmente, será fraudada as eleições lá, né? Vai. Então, e uma outra pergunta. A igreja em si, se ela se omitir, ela pode atrasar a volta de Cristo, ou se ela se opor isso, ela pode adiantar a volta de Cristo? Essa é uma pergunta boa, né? Se omitir, a igreja, nós temos o quê? Temos 2 grupos na igreja hoje. Os que dormem e os que estão buscando estar acordados. Estão lutando assim. Vai ter a omissão e vai ter aqueles também que não vão aceitar. O livro de Malaquias é muito importante para falar sobre isso. O Senhor diz Malaquias. Eu vou dividir um pouco. E vou mostrar aqui entre o que serve e o que não serve. Entre o justo e o injusto. Entre o santo e o profano. Entre os que adoram verdadeiramente o Senhor e os que não. Ele fala, vou passar a tribo de Levi no fogo refinador. Vou mostrar a obra de cada um, vou mostrar quem é quem. Nesse tempo final, agora, vai provar a verdadeira e a falsa igreja. É agora. Agora que vai manifestar. A igreja falsa que está apostada, que é o joio que cresce junto com o trigo, ok? Está tudo misturado. Ali vai começar a divisão. Vai mostrar entre aqueles que vão aceitar a nova ordem mundial. Você pode ver, todo cristão que aceitar a nova ordem mundial está corrompido por Satã. Por quê? Porque quer a vida terrena. Porque a nova ordem mundial o quê? É a nova Jerusalém do anticristo na terra. Ele quer copiar tudo que o reino de Deus fala. O anticristo quer trazer a Jerusalém dele, vamos assim dizer, porque ele quer restaurar o governo de Jerusalém. Ele vai querer restaurar. Ele vai restaurar o terceiro templo. Ele vai querer ser o rei lá. Ele vai querer se sentar no lugar de Deus, ser exaltado como Deus, etc. Tudo isso vai acontecer. A terceira guerra mundial vai começar aí. De Gog e Magog, lá no Vale de Josafá, etc. Vai começar aí. Vai começar no ponto quando ele quiser o poder de Israel. Quando ele fizer isso, vai ter uma revolta infinita. Vai ser terrível. Porque vai mostrar que ele queria um poder religioso, queria ser Deus. O mundo vai ficar revoltado com ele, ele vai incitar uma guerra, ele vai destruir a Arábia, ele vai arrebentar muitos reis na terra. O poder bélico do anticristo vai ser quase infinito. Entendendo? Ele vai quase infinito, desculpe.
no decorrer, estou falando no parâmetro da Terra, Sim. né? Quase invencível, desculpe, essa é a palavra correta, quase invencível. Então, vai ter esse conflito mundial, vai ter tudo isso acontecer. Nesse período, não temos que falar agora do arrebatamento, já está na hora de falar de arrebatamento já para entrar, já entra nessa conexão. Então, já entra tarde a volta de Cristo. Apóstolo Paulo diz para a gente acelerar, Pedro diz para acelerar a volta de Cristo com orações. Então é necessário te pedir a volta de Cristo, pedir que Ele volte logo. A Bíblia diz sobre isso, para pedir, rogar ao Senhor para que Ele volte. Mas o período verdadeiro que a igreja vai rogar pela volta é o período das dores. Hoje a igreja está confortável. Hoje vou falar até da gente mesmo. Quantos de nós aqui ora todo dia para Jesus voltar logo? Não ora. Quando nós estamos debaixo de muito quebrantamento, te oramos, pedimos a volta do Senhor. Estamos debaixo de tanta realidade do céu. Cara, a gente quer voltar, a gente quer pro céu. Hoje eu não quero viver nessa terra. Entendeu? Com tudo que Deus tem nos dado, eu não quero. Eu não tenho apoio nenhum aqui, não tenho nada aqui, não vejo nada. Eu vivo como se tivesse absolutamente nada, porque eu sei que isso é enganoso. Quando a gente se amarra nisso, a gente perde o foco, a gente perde a vida, a gente perde a unção, perde contato com Deus. Entendeu? Então, assim, é um tema muito importante, porque a apostasia nos Estados Unidos, já está instalada. A igreja mais apostada do mundo é a americana. Hoje, infelizmente, eu não posso dizer mais que a igreja dos Estados Unidos é modelo. Para mim, não é mais modelo. É lamentável o que está acontecendo na igreja brasileira, na igreja dos Estados Unidos. Essa liberdade, não desde na liberdade temos a liberdade do espírito, mas não deu ocasião na carne. Por causa da nossa liberdade de espírito que nós temos. É o que a igreja dos Estados Unidos fez. Por tanta liberdade, está tendo tanta libertinagem. Entende? Hoje você olha para um cantor gospel lá dos Estados Unidos, cara, não tem diferença nenhuma do cara do mundo, irmão. Pelo amor de Deus. É a super graça que eles estão agora. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Inclusive, o falecido evangelista Billy Graham, ele compara, é um americano, ele compara Estados Unidos pior do que Sodoma e Gomorra. É verdade, ele fala isso no relato dele, né? Ele fala Que se os Estados Unidos não se arrependesse, o juízo seria muito pior do que poderia imaginar. isso. O próprio Leonardo Vieira também, Sim. ele fala muito sobre os Estados Unidos. Após, nós estamos falando de uma dormência do mundo e de uma parte da igreja antes mesmo de se estabelecer a nova ordem mundial. A gente sabe que quando isso de fato acontecer, ainda haverá uma certa dormência ainda de uma boa parte até da igreja. Sim. Eu posso falar aqui 4 versículos rapidinho? Sim, pode entrar. Aqui, 2 Pedro, no seu versículo 3 e 4, diz assim: antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Versículo 4. Eles proclamarão: o que aconteceu com a promessa da sua vinda? Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Agora aqui, versículo 8. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Aí versículo número 9, para finalizar. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aqui está falando da zombaria de muitos que estão até chegando a zombar. Tanto é falado, a Deis, você vai evangelizar, a Deis lá da minha avó Virou fala algo disso. normal, né? Fala que Jesus vai voltar, e ninguém vê nada. Isso. Mas se esquece desse princípio aqui, como ele fala, que um dia é como 1000 anos para o Senhor. E isso tudo está acontecendo por causa da misericórdia de Deus, que está segurando, Que retém ainda. que retém, que é para a salvação. Voltando a isso aí, falando isso aqui, aqui, irmãos, queria deixar para vocês em Tessalonicenses, aqui, capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 2 de novo, vamos lá rapidinho. Os pastores aí preparam a pergunta, evangelista também já prepara as perguntas de vocês. Eu gostaria que o pessoal me falasse aí online aí, vou dar uma olhada aqui as melhores perguntas. Olha para mim, Diácono Júnior, as melhores perguntas que você vê aí no YouTube agora, você vai passar para mim o nome da pessoa para a gente poder responder, tá bom, pessoal que está online? As melhores perguntas nós vamos começar a responder vocês agora. Pode fazer a pergunta. Ok, glória a Jesus. Olha lá, 2 Tessalonicenses 2,7 assim: na realidade o ministério da iniquidade já está em ação, restando somente que seja afastado aquele que agora o detém. Né? É uma incógnita aqui que os grandes tradutores da Bíblia, né, da King James, Almeida, todas as traduções, né, os seus tradutores, né, os grandes teólogos, estudiosos, eles ficam tentando definir quem é esse. Que seja afastado até que o detém. Ainda está no gênero masculino aqui. Né? Quem é esse? Quem está detendo o aparecimento do anticristo? Quem é esse que detém ele? A única explicativa pela própria King James, o conselho de estudos, né, e de ética bíblica da King James, esse que é um estudo que eu vi, inclusive tem nossos rodapés aqui, tem, que é o Espírito Santo. Que é a única coisa que impede, de fato,
a manifestação e a proliferação do Ministério da Iniquidade a nível mundial é a igreja. Hoje a igreja, graças a Deus pelos que estão corretamente posicionados em áreas dentro da sociedade, nós estamos falando de governo, nós estamos falando de indústria, estamos falando de vários setores, ok? Eu também creio nisso, podemos entrar, mas é perigoso muito quando tem muitos que não tem chamado para isso, tem que ter muito chamado para isso. Ah, mas é crente ser político? Pode. Irmão, Daniel era o quê? Ele era governador da Babilônia, meu querido. Então, pensa, que José é o quê? José era, cara, ele era o faraó, meu irmão. Ele estava abaixo do faraó, ele era o segundo faraó. Então a gente vai falar o quê? Você está entendendo? Ele era como se fosse o vice-presidente do Brasil, né? Dos Estados Unidos, assim dizer, o Egito, né? Então, o que acontece? É normal. O que mais tem o que mais existia eram os profetas que estavam dentro dos reinos, influenciando. Então, que existe o quê? Profetas, homens de Deus, que são designados para governo. Outros profetas são destinados para o meio do povo, ok? Outros profetas é destinado em áreas específicas que outros não são. Não adianta. Tem profeta que é autoridade a nível regional, que a autoridade dele não passa em Nova Iguaçu. Tem autoridade que é a nível internacional, voz internacional, voz nacional, entendendo? Então, voz para o governo que é capacitado para isso, como Daniel e seus amigos, eram os 3 governadores. Eles se foram levantar com governadores, satrapas, ou seja, eram os homens, os deputados, os caras mais poderosos que existiam na época. Era quem? Daniel e os 4 amigos dele. Pelo amor de Deus, irmão. O reinado de Daniel era terrível. Ele pegou o reinado que é de Dário, pegou Nabucodonosor de Dário, de Ciro, 3 grandes reis, e o cara transcendeu. Ele tinha uma autoridade imensa dentro da Babilônia. Então, nós estamos falando que é permitido sim. Então, a igreja ela tem que estar em todas as áreas manifestando justiça e poder. Essa é a era. Alguém quer falar? Júnior, alguma pergunta? Sim, pode falar. Alessandra Vasconcelos pergunta: Apóstolo, você já teve alguma revelação sobre o papel que o Brasil terá na nova ordem mundial? Ela se refere a espiritual, econômica ou conflitos? Sim. Infelizmente, o Brasil ele vai cair no engano. A nação ela vai ser engolida pelo engano. O Senhor mostrou o Brasil. O Brasil ele vai acontecer, está acontecendo algo que é visível isso, mas o Senhor Deus me mostrou. Lembra que Deus mostrou a inflação, da questão da inflação, a gasolina, cada vez subindo mais. Esse Senhor Deus mostrou que subiu mais ainda, e subiu, tu viu? Subiu. E vai subir mais ainda, sobe mais ainda, vai subir. Não só isso. Hoje Deus me deu uma revelação profunda sobre o Brasil, sobre a Petrobras. Até agora esse corte também para a gente poder lançar depois nas redes. Eu vi a Petrobras, ela rachando de uma tal forma que as suas ações caíam, o acesso da Petrobras no nível do governo caía. A Petrobras perdia o seu valor. Caraca. E eu vi assim na visão hoje, que Deus me levou um espírito para poder ver isso, foi muito claro. Era como se eu tivesse com um ajudante de pedreiro e falava assim: você vai trabalhar na Petrobras? Eu não, pô. A Petrobras está pagando mais mal do que o ajudante de pedreiro. E eu vi como se o salário da Petrobras caía tanto que a Petrobras ela chegava ao ponto de falir na visão. E eu fiquei chocado com isso. Pô, Petrobras é o império do Brasil, é o chaveirinho de ouro do governo, não é verdade? Não é Petrobras. Nossa, Petrobras é o que? O orgulho do Brasil é a Petrobras. Porém, a Petrobras vai sofrer um juízo. Agora, o que vai acontecer dentro disso? Petrobras sofrendo juízo, o que vai acontecer, irmão? Se prepara. Que é a economia. Nós vamos ter uma pancada na economia muito grande. E quem é que vai ser o famoso salvador desse negócio aí? Vai entrar o PT, vai entrar o pessoal da cúpula da nova ordem mundial. O próprio Lula falou o quê? Que teve com o Papa na reunião da nova ordem mundial. Ele falou, ele é o líder. Ele vai entrar. Ó, uma outra coisa que eu vou falar pra vocês ainda. O Senhor me levou espírito dias atrás. Eu estava numa sala branca, num prédio muito alto. Eu estava entre o Bolsonaro e o Lula. Entende? E estavam os dois assim, um em cada canto, sentado numa cadeira por aqui, e eu no meio. E começavam a trocar farpas. Sim. E o Bolsonaro estava perdendo a presidência. Infelizmente ele não vai ganhar. Aí o Bolsonaro ficava, mas e os mensalão? Começaram a falar de todos os roubos. E tantos milhões que vocês... Ele falou, aí o Lula falou, Bolsonaro, você vai voltar de novo nesse assunto, Bolsonaro? De novo, Bolsonaro, vai falar desse papo de novo, Bolsonaro? Pera lá, Bolsonaro. A gente tem que alimentar os pobres estão precisando de dinheiro. Aí o Bolsonaro ficava revoltado, quieto assim, eu só olhando. E de repente começava um a falar de uma coisa do outro. Daqui a pouco o Bolsonaro levantava revoltado, chateado, saía, fechava a porta e eu ficava com o Lula. E eu pregava arrependimento pro Lula. Aí o Senhor falou assim, prega arrependimento pra ele, ore pela salvação dele. Eu vi que os cristãos hoje em dia, infelizmente, tem uma coisa pra gente poder falar agora, importante, sim, viraram partidaristas, petistas, bolsonaristas. Irmão, nós estamos no partido de Cristo. Bolsonaro, desde que ele parou de obedecer a Deus, a coisa começou a ficar um prédio. Deus deu poder para ele, deu uma graça para ele, deu.
por causa da igreja, por favor. Bolsonaro fez muitas coisas maravilhosas. Temos erro dele, temos excesso dele. Ah, sabe por causa de quê, cara? Precisou de verdadeiros homens ungidos para auxiliar. A guerra do camarada foi muito grande. Não tem nem como julgar um homem desse. Temos que agradecer a Deus pela vida dele. Amém? Agora, resumindo para vocês, resumindo mesmo, essa questão a posição do Brasil, tudo isso, infelizmente, não vai diferir de nada outras nações. Eu vi, e posso contar uma visão contigo vocês, em 2020. Sim. Acho que foi entre 2019 e 2020, eu estava em Brasília. E eu lembro que eu tinha uma visão, fui levado para ver a nova ordem mundial. E eu corria pelas ruas de Brasília, sabe o que eu via? Eu via as pessoas, todos os bares lotados. Se era lotado, ficava ultra lotado. Todas as lojas cheias, tudo cheio. E eu correndo na rua e Deus falava assim, a falsa prosperidade está vindo para enganar o Brasil. Eu começava a correr. E aonde eu corria, eu vi uma televisão. Todos os lugares tinham uma televisão com o mesmo comercial. Um bonequinho, um mundo rodando, um globo terrestre. E aquele bonequinho começava a ensinar a falar inglês. Olha só, eu entrava no metrô, em ônibus, prédios, tudo onde eu corria, eu via aquela tela ensinando aquela nova linguagem. Então, o Brasil ele vai cair no ponto seguinte. A economia está sendo abalada. Sim. A coisa fica mais estreita agora por causa da questão de eleições, né? Tu sabe tudo isso, etc. Porém, o Brasil ele não vai ter uma posição, a questão governamental, nada contra isso. Mas a igreja brasileira, a promessa é o avivamento. Sim. O avivamento quando explodir no Brasil, nós vamos ser a nação celeira. Eu vi uma nação celeira. Era um celeiro que recebia pessoas de vários lugares do mundo. Eu vi os aviões de vários lugares do mundo caindo no Brasil. Não pousava, tinha que cair aqui. Mas não explodia, ele caía na praia, caía na areia, mas não explodia. E as pessoas caíam tudo no Brasil. Ou seja, Deus vai fazer alguma coisa a respeito da nação brasileira, porque o último grande avivamento tem sido prometido há muitos anos, irmãos. Eu tive com um profeta que profetizaram, pessoas que profetizaram lá no Toronto, Canadá, não sei se é aquela profecia, Brasil, é tua hora, uma profeta lá, sabe? Eu conheci ela pessoalmente, conversei com aquela profeta americana, ela falou do avivamento do Brasil e revelou. Entende? Isso aí é o que mais fala dos Estados Unidos, que está apontando. Porque os americanos só querem Brasil, 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 Brasil. Porque a graça está aqui, é visível que está aqui. Com toda a iniquidade, com toda a falta de sabedoria, a falta de maturidade que a igreja brasileira tem, olha o mover do Espírito Santo que está sobre a gente. Olha o mover do Espírito Santo que está sobre o Brasil. É visível que está conosco a graça. Está entendendo? É transferido esse manto que caiu sobre ciência de revelação sobre o Brasil, está sendo transferido sobre 12 vezes mais forte sobre nossas vidas. Deus mostrou. É muito mais poderoso. Então, acho que um monte de americanos vão vir aqui receber ponto final. Que quem ordena é Deus, a supremacia vem de Deus, quem sabe tudo é Deus. Amém? O avivamento é a própria operação do poder de Deus a nosso favor. Então, o que vai nos fazer diferença no Brasil é o avivamento. Agora, a posição governamental, nenhum. Vai ser só parte de um governo totalitário. Amém? Pode Sim, fazer. por favor, pastor. Pode falar. Não, fala. Eu. Temos lá. Apóstolo, o senhor citou aqui 2 Tessalonicenses, né, seu capítulo 2, que aí frisa bastante a parte do anticristo. Aham. Vamos falar um pouquinho mais sobre o anticristo? Pode falar. Mas aqui, o apóstolo, ele fala sobre a questão do dia da apostasia, né? Antes daqueles dias, virá a apostasia. Essa apostasia, ela já está acontecendo? A apostasia de quem? Da igreja, do mundo? O que seria isso? Seria juntamente com o anticristo? Antes do anticristo? Como seria? Então, nós já até citamos, né? Virar apostasia. O próprio apóstolo Paulo diz que o ministério chama de ministério da iniquidade a própria apostasia. Já está em ação. Ele sempre teve em ação. Mas ele vai vir com toda a força. A força total vem. Vai chegar uma plenitude. E para chegar à plenitude é um governo. Um governo unificado. Onde de tudo que o homem quer. Então tem que vir, de fato, nova ordem mundial. A apostasia que vai tocar na igreja vai ser essa. Essa vai ser a pior apostasia na igreja. Onde a igreja se vende, de fato, ao sistema da besta. E os santos, que diz aquele que morre, essa é a paciência dos santos, e vamos falar sobre arrebatamento já. Nós estamos chegando agora a gente chega. Amém? O assunto é muito extenso, É né? muito extenso. Então, quando chega a questão do arrebatamento, é os santos que vão resistir. Aí Deus vai mostrar quem é e quem não é, meu filho. Amém? Aí é a coisa. Aposto, interessante que no Antigo Testamento a gente vai ver que aquele povo hebreu no início, né? Ele esperava um rei que viria trazer essa paz. Justamente essa paz que nós estamos falando agora, a falsa paz. Eles esperavam o Messias que viesse em um cavalo branco, né? E trouxesse a união dos reinos daquela época. E aí a gente vê que é uma coisa idêntica à nova ordem mundial de hoje.
E isso vai trazer muito engano às pessoas, porque vai pensar que verdadeiramente o anticristo, né, é aquela pessoa, é um Cristo mesmo sentado no terceiro templo, É o Cristo e que vai deles, levar que eles até esperavam. muitos cristãos É. ao erro, a Então, se enganar. é uma coisa importante, nós vamos ler essa passagem aqui, que Deus vai entregar a eles esse espírito sedutor de engano. Porque ele vai dar o Cristo que eles sempre quiseram. E outra, uma coisa importante, essa nova ordem mundial tem que ter uma religião mundial. Sim, E qual é o conceito? Vai misturar judaísmo, conceitos bons do judaísmo, sim, com cristianismo, com outras religiões. Hoje tem um ecumenismo, correto? sim. Mas não é ecumenismo. Ecumenismo é a unidade das religiões. Estou falando que o anticristo ele vai ter a religião dele, ele quer a religião dele, meu filho. Ele quer o mandamento dele. Ele quer criar os novos mandamentos. Então, se ele é o anticristo, o que Cristo deixou pra gente? Mandamentos. E ele vai deixar mandamentos. Lembra que eu falei da visão da Bíblia, aberta à luz de Lúcifer? Ele vai deixar uma nova Bíblia. Ele vai fazer um novo sistema de crenças mundial. Acabou. Caraca, Ele vai criar tudo que o homem sempre quis. Uma falsa ideologia. meu Deus. Isso é muito importante falar isso aí. Anticristo, vou falar mais uma coisa, anticristo. Uma das revelações que foi muito forte que eu tive sobre ele. Eu lembro uma época, eu fui levado no espírito assim numa dimensão. Eu vi uma igreja muito grande, muito grande. E essa igreja, subiu um pastor, convidava outro pastor a pregar. E aquele homem começava a pregar, e tinha um encanto nele tão forte, que ele pregava sobre como prosperar, ele começava a pregar coach, ele começava a pregar coisas que não tinha nada a ver com a Bíblia. E muita gente ficava, uau, uau, todo mundo idolatrando ele. É uma igreja muito grande. Quando acabava aquele culto, aquele homem ia para uma sala, ligava um computador. E ele falava com outro homem que estava num outro computador, numa outra sala. E eu ia lá na outra sala ver quem era. Era uma sala escura. Quem estava sentado? O anticristo. Eu vi ele com a perna dobrada, com o mesmo terno de sempre, mesma roupa de sempre. Depois eu vou mostrar até um homem que é possivelmente ele é o anticristo. É o mesmo jeito, jeitinho, igualzinho, mesmo rosto, mesma face, é aquele homem mesmo. Inclusive ele tem um prédio nos Estados Unidos que tá lá 666, o nome do prédio dele. Só pra você ter noção, ele é um dos homens mais poderosos do mundo. É um dos maiores empresários do mundo. Ele era o conselheiro do Trump, entende? E sempre vi aquele homem muito parecido com ele. Inclusive ele é judeu ainda. Olha só, ele gosta de judaísmo. Inclusive ele estava lutando pela paz entre a Palestina e Israel. Só pra você ter noção. Caraca, é muita Então, coincidência. e outra, a cara dele, meu filho,